Olá, paz do Senhor Jesus para você que está aí do outro lado. Mais uma mensagem para você. Que Deus possa ricamente abençoar a sua vida. Você que tem acompanhado os trabalhos, você que tem curtido as mensagens, você que tem interagido com as mensagens que aqui eu tenho postado. Que a bênção de Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. E nós estamos aqui, irmãos, como na fase de crescimento espiritual. O propósito aqui de nós crescermos espiritualmente e que nós sejamos fortes na presença do Senhor Jesus. Que possamos buscar o Senhor por excelência, em entendermos cada processo que nós buscamos, cada leitura bíblica, cada estudo bíblico, que nós possamos nos fortalecermos no Senhor. Esse é o propósito dessas mensagens em nome do Senhor Jesus. E que a mensagem de hoje possa vir a falar com você, ouvinte. Que a mensagem de hoje possa te ajudar aí na sua caminhada cristã, como fortalecimento, como bagagem, como estrutura, para que você consiga alçar voos maiores, para nós conseguirmos alçar voos maiores, estruturas maiores, conhecimento maiores. Nós precisamos estarmos interagindo com a Bíblia Sagrada. Esse é o projeto, esse é o propósito dessa mensagem em nome de Jesus. E o tema de hoje é andar com Deus. Parece uma palavra tão simples, né? Se perguntarmos para qualquer pessoa, você anda com Deus? De imediatamente ela vai responder sim. A maioria vai responder sim, ando com Deus. Algumas ou outras vai falar assim, devo algo ainda. Tem que resolver algo para me andar com Deus. Muitas vezes são pecados, são coisas que nós carregamos, que muitas vezes nos impede de andarmos com Deus. Mas o tema de hoje é andar com Deus. E que a mensagem possa vir a falar contigo em nome do Senhor Jesus. Não surpreenda se aqui eu falar a verdade, que às vezes a verdade machuca algumas pessoas. E as pessoas que têm raízes, muitas das vezes, dentro do mundo religioso, fica com o mundo religioso, mas não fica com a Bíblia Sagrada. Muitas das vezes a mensagem não vai ser, talvez algum texto aqui, talvez não vai ser bem quisto para o religioso, mas para o cristão, com certeza, vai abrir o entendimento e vai entender com a mensagem que vai ser falada aqui na data de hoje, em nome do Senhor Jesus. O primeiro texto que nós vamos estar lendo está lá em Gênesis 5, e vamos ler o 22 e 24. Gênesis 5, 22 e 24, que nos diz assim: Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E toda a vida de Enoque foi de 375 anos. E Enoque andou com Deus e ele desapareceu porque Deus o tomou. Que maravilha, irmãos. O texto já nos fala de um homem, no início da Bíblia, que ele andou com Deus. E por ele ter andado com Deus, ele recebeu algo de Deus tão profundo, tão grande, que com certeza todos nós gostaríamos de receber. A Bíblia fala que Enoque ele não passou pela morte. Ele foi transladado, ele foi levado por Deus. Então a morte é um dos personagens bíblicos que a Bíblia fala que não passou pela morte. Enoque ele foi transladado, ele foi levado por Deus, porque ele andou com Deus. Olha, você vê. Vamos ler mais um texto no Novo Testamento que está lá em Hebreus 11, e vamos ler só os 5. Hebreus 11, 5, em nome de Jesus. Hebreus 11, 5 nos diz assim, também falando de Enoque: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Além dele andar com Deus, a Bíblia fala que ele agradou a Deus. E muitas pessoas acham que andar com Deus, irmãos, é estar dentro de uma religião. Muitas pessoas acham que andar com Deus é ser participe de cultos.
Eu estou dentro de um culto, dentro de uma igreja, amanhã eu estou dentro de uma, depois de amanhã eu estou dentro de outra. Aí eu assisto culto pelo celular, eu assisto culto pela televisão. Eu estou andando com Deus. Mas andar com Deus também envolve não só presença, mas também envolve sentimentos, envolve propósito. Para mim andar com Deus tem que ter sentimentos e propósito. Se eu andar com Deus vagamente, eu não estou andando com Deus. Se eu andar com Deus de qualquer maneira, também não estou andando com Deus. Se eu andar com Deus simplesmente religiosamente, também não estou andando com Deus. Tem que haver mudanças, tem que haver estruturas, tem que haver características de um verdadeiro homem ou mulher que está andando com Deus. Então, no livro de Gênesis que nós lemos aí, nós temos o relato de um homem, irmãos, chamado Enoque, que andou com Deus. Eu gostaria, e quero, e faço todos os dias o possível para mim também andar com Deus. O relacionamento de Enoque com Deus foi tão profundo, irmãos, foi tão grande, foi tão profundo, que em Hebreus 11:5 que nós lemos aqui, diz que ele foi levado vivo para o céu para não ver a morte. Ele não viu a morte, ele não passou pela morte, porque ele foi levado vivo, porque ele agradou a Deus. Ele agradou a Deus, ele agradou o coração de Deus. Então o plano eterno de Deus sempre foi que o homem pudesse andar com ele. É o plano de Deus, que nós venhamos andar com Deus. Porém, essa decisão depende de nós. Deus deixou para nós a livre escolha se nós queremos ou não queremos andar com Ele. A escolha é minha e a escolha é sua. É nós que escolhemos se queremos ou não andarmos com Deus. Muitas das vezes, muitas pessoas, infelizmente, preferem não andar com Deus, porque muitas das vezes são partícipes de pecados, são partícipes das coisas do mundo, preferem viver as coisas do mundo, preferem curtir o mundo, preferem curtir os prazeres do mundo do que andar com Deus. E eu disse aqui que andar com Deus não é simplesmente ir à igreja, ir ao culto ou escutar uma pregação. Andar com Deus é algo mais profundo, é algo maior, é algo grande, é algo que nos traz ali uma empatia de dentro para fora, uma transformação de dentro para fora. Então nós temos que sermos transformados de dentro para fora para nós andarmos com Deus. E infelizmente muitos religiosos, eu disse aqui que algumas palavras vão desagradar alguns, anda numa religião, anda sobre uma religião, mas não anda com Deus. Agrada porque está dentro do mundo religioso. Faz o possível para andar com a religião, com os estatutos, com conhecimento religioso, mas não faz nada para andar com Deus. Então nós temos que entendermos o que é andar com Deus e o que é nós andarmos dentro de uma religião. Há diferença entre andar dentro de uma religião ou viver dentro do mundo religioso do que nós andarmos com Deus. E eu quero citar aqui através dessa pregação 3 evidências de alguém que anda com Deus. Eu vou citar 3 exemplos. Se esses exemplos encaixar na sua vida espiritual, eu digo para você que você também está andando com Deus. Se esses 3 exemplos que eu citar aqui, se algum deles você está em dívida, que você não está fazendo, que você não está interagindo com esses exemplos, então algo precisa mudar na sua vida para que você ande com Deus. A primeira evidência aqui, irmãos, é um relacionamento com Deus. Relacionar, diálogo, é estar junto, é conversa, é ter momentos, é ter histórias. Isso nós chamamos de relacionamento com Deus, onde nós vamos ler lá em Amós 3, nós vamos ler só 3. Amós 3:3 nos diz assim: caminharão 2 juntos, a menos que eles concordem. Caminharão 2 juntos, apenas que eles concordem. Então, nós temos que concordar. E concordar com quem aqui, irmãos? Quem é maior? É nós ou é Deus? A estrutura, as leis, o plano de vida, o plano espiritual,
vem de nós ou vem de Deus? Então, se nós queremos andar com Deus, nós temos que respeitar os estatutos de Deus para nossas vidas. Nós temos que respeitar a vontade de Deus para nós. Então, nós temos que concordarmos com a vontade de Deus para nós entendermos o que Amós 3,3 nos diz, que diz assim, ó, caminharão dois juntos, a menos que eles concordem. Então, nós temos que concordarmos com Deus para nós andarmos com Ele. Então, a primeira evidência aqui que nós estamos falando, irmão, de alguém que anda com Deus, é um relacionamento profundo com Ele. Nós temos que relacionarmos com Deus. Então, não é simplesmente relacionar com a bandeira religiosa, ou né, simplesmente relacionar com os líderes espirituais da sua igreja, da onde você congrega. Esse relacionamento que nós estamos falando aqui, ele vai mais além, ele é mais profundo. Nós estamos falando de um relacionamento com o nosso Criador. Nós estamos falando de um relacionamento que nós, como seres humanos, buscamos para buscarmos o conforto das nossas almas. Andar com Deus é prepararmos a nossa alma para a salvação. Andar com Deus é nós compartilharmos com Deus as nossas vontades. Andar com Deus é simplesmente, primeiramente, fazermos a vontade de Deus. Isso nós estamos falando de um andar com Deus. Quanto mais próximos estamos de Deus, irmãos, mais sabemos a vontade dele para nós. Quanto mais aproximamos de Deus através da palavra da Bíblia Sagrada, eu sei da vontade de Deus para mim e você vai saber da vontade de Deus para você. Esse é o verdadeiro andar com Deus. Então o texto lido nos fala que não podemos andar dois juntos se não tivermos em acordo. Então nós temos que termos um acordo com Deus. Se o Senhor não me der, eu saio da igreja. Se o Senhor não fizer, eu deixo de ser cristão. Se o Senhor não curar, eu paro de vir aqui. Se o Senhor não parar, se eu não receber a bênção, eu deixo de ser crente ou de ser cristão. Você está em acordo com Deus? A vontade é sua vontade de Deus. Ou nós temos um Deus que quando nós o colocamos de contra a parede, ele é obrigado a nos servir. Ou nós temos um Deus que simplesmente de amuleto. Eu vou ali na hora da necessidade, busco o meu amuleto e peço o meu amuleto e de repente, depois guardo o meu amuleto por uma próxima oportunidade. Isso não é andar com Deus. Colocar Deus de contra a parede, exigir de Deus, ou até mesmo tentar comprar Deus. Aí eu vou colocar um valor ali no caça-filácio para mim receber uma cura. Eu vou colocar um valor ali no caça-filácio para ele mudar a minha vida, para ele mudar a minha história. Eu vou colocar um valor no caça-filácio para Deus me abençoar em determinada área. Isso é comprar Deus, irmão. E Deus não está à venda. Deus nunca esteve à venda. Deus quer essa intimidade que nós estamos tendo aqui agora. Você me vende e eu te vendo. É intimidade, aproximação. É você conhecer a Deus como as palmas das tuas mãos. É você olhar para o espelho e ver o reflexo de Deus em você. Esse é o verdadeiro andar com Deus, irmãos. E essa é a primeira evidência. O relacionamento com Deus nos leva a vivermos de acordo com a vontade dele, não é com a nossa vontade. Muitas das vezes eu quero algo, eu desejo algo, mas a minha vontade, os meus desejos ficam em segundo planos quando a vontade de Deus prevalece. A vontade de Deus ela sempre tem que prevalecer sobre as minhas vontades, porque Deus é o Criador e eu sou a criatura. Se eu sou a criatura, o Criador ordena, o Criador fala, o Criador pede, o Criador determina e eu cumpro. Esse é o verdadeiro andar com Deus e é a primeira evidência. A segunda evidência aqui, irmãos, quem anda com Deus anda no mesmo compasso. Quem anda com Deus anda no mesmo compasso. Vamos ler um versículo bíblico? Vamos ler lá em Marcos. Marcos 8, nós vamos lermos também só o 34. Marcos 8, 34. Marcos 8, 34 nos fala assim: então chamando a si a multidão e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo. Então, a maior guerra que nós temos é contra nós mesmos. A maior luta que nós vivemos é contra nós mesmos. É contra nossas vontades, é contra os nossos pensamentos, é contra os nossos desejos. E muitas das vezes, irmãos, nós colocamos a culpa em Satanás, nós colocamos a culpa nos demônios,
Nós colocamos a culpa nas outras pessoas. Nós colocamos a culpa na igreja. A igreja não está me ensinando direito. A igreja não está me instruindo direito. Colocamos a culpa nos líderes espirituais. E muitas das vezes, muito difícil nós apontarmos para nós mesmos. Muitas das vezes somos nós. A mudança tem que vir de nós. A estrutura tem que vir de nós. A cruz que nós vamos carregar é para nós. Eu não tenho que jogar o peso da minha cruz nas outras pessoas. Eu não tenho que cobrar das outras pessoas ou tentar enganar a mim mesmo. E a Bíblia está falando que se eu quiser segui-lo, eu tenho que negar a mim mesmo. Negar as minhas vontades, os meus desejos, negar o meu querer, negar ali muitas das vezes a materialidade do mundo, que muitas vezes o mundo material, eles nos chamam, ele nos atrai. Muito material ofusca nossos olhos dentro do mundo espiritual. E nós temos que negarmos a nós mesmos para nós sermos um verdadeiro cristão na presença do Senhor. Quem anda com Deus, anda no mesmo compasso, anda no compasso dele. Quem anda com Deus, irmãos, anda no mesmo compasso. Nem para trás e nem muito menos para frente. Anda no mesmo compasso. Lá em Êxodo 13, 21, tem um texto muito conhecido. Fala de uma nuvem. E essa nuvem ali conduzia o povo de Deus no deserto. Você sabe o que acontecia, irmãos? Quando aquele povo parava, a nuvem parava sobre eles. Quando aquele povo andava, aquela nuvem andava junto deles. E a nuvem ali representava Deus. Aquela nuvem durante o dia, ela criava uma sombra para refrescar aquele povo. E aquela nuvem durante a noite, ela esquentava, ela acendia para esquentar aquele povo do frio. Aquela nuvem direcionava na frente daquele povo quando aquele povo tinha que mudar de lugar. Então era Deus andando com aquele povo. Deus estava no mesmo compasso daquele povo. A Bíblia fala que as roupas cresciam no seu corpo e os sapatos cresciam nos seus pés, mostrando que Deus cuidava daquele povo até nas coisas mais simples que eles precisavam. Mandava comida do céu. A necessidade de alimentar era grande, mas Deus deixava ali, preparava comida para aquele povo comer. Deus guardava, Deus conduzia aquele povo. Esse é o compasso que eu estou falando. Então, quando nós entendemos que Deus tem um compasso e nós temos que andarmos no compasso de Deus, nem para frente, nem muito menos para trás, nós vamos entender o propósito, o verdadeiro propósito de nós andarmos para com Deus, irmãos. A nuvem se movia, o povo se movia. A nuvem parava, o povo parava. A nuvem esquentava o povo, a nuvem esfriava o povo ali durante o dia. Aquela nuvem, a presença de Deus cuidava daquele povo, irmãos. E assim é o andar com Deus. Assim é o verdadeiro andar com Deus. E a terceira e última evidência, irmãos. Quem anda com Deus, anda na mesma direção dele. Se queremos andar com Deus, não é eu que determino a direção. É Ele que determina a direção. Ele que vai escolher o caminho. Ele que vai determinar o caminho. Às vezes eu quero formar uma religião para mim. Às vezes eu quero criar uma religião que ela é antibíblica. Às vezes eu quero seguir uma religião que ela não está em acordo com a Bíblia Sagrada. Não é andar com Deus. Se a Bíblia é a boca de Deus, se a Bíblia é o manual de fé do verdadeiro cristão, o nosso manual de fé está aqui sobre as nossas mãos. O que a Bíblia está nos falando é ordenância. O que a Bíblia está nos pedindo é ordenância. O que a Bíblia está determinando para nós é ordenância. Esse é o verdadeiro andar com Deus. Então quem anda com Deus, anda na mesma direção. Vamos ler lá em Mateus 10. Vamos ler só o 38. Mateus 10, 38. Que nos diz assim. Mateus 10, 38. E quem não tomar sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Então não tem como eu colocar a minha cruz nas costas de outras pessoas para carregar. A Bíblia está falando que eu que tenho que tomar a minha cruz e ir após ele. Aonde ele está indo, estou indo com a minha cruz. E a cruz aqui, irmãos, pode envolver um monte de coisa. Pode envolver as nossas lutas, os nossos problemas. Pode envolver as nossas enfermidades. Pode envolver a nossa dificuldade, muitas das vezes até mesmo dentro do nosso lar, com marido e mulher, com esposo e esposa, com filhos, com problemas de serviço, com problemas de dívida,
com algum tipo de enfermidade que nós podemos carregar. Pode ser a nossa cruz, mas a Bíblia está falando que eu tenho que carregar a minha cruz e segui-lo. Se eu quero ter essa intimidade com Deus, se eu quero andar com Deus, eu tenho que ir na direção que Ele está indo, carregando os meus problemas, carregando as minhas lutas, carregando as minhas dificuldades, irmãos. Andar com Deus é andar na direção dEle. Não temos nós como cortar atalho, irmãos. Aí eu vou cortar esse atalho e vou esperar ele lá na frente. Eu vou esperar ele aqui, quando eu voltar ele me pega. Não tem como. Andar com Deus, nós temos que entender que não tem atalho, que o caminho é Ele que escolhe. Não tem como nós furarmos fila. Aonde Ele passa, aonde Ele vai, o que Ele faz, fazeremos nós, estaremos nós e cumpriremos nós. Esse é o verdadeiro andar com Deus, irmãos. Lá no Salmos 37:5, Salmos 37:5 nos diz que devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor e confiar nele. Devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor. As nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, entrega para o Senhor e confiar nele, irmãos. E quando nós fazemos isso, você sabe o que acontece? Ele nos ensina o caminho e também nos ensina a direção. Quando entregamos o nosso caminho no Senhor, Ele nos ensina qual o caminho que nós devemos seguir e nos ensina também a direção que nós precisamos tomar, irmãos. Esse é o verdadeiro propósito. Ele nos ensina o caminho e a direção. Então, se nós verdadeiramente queremos andar com Deus, são esses 3 ensinamentos que eu deixo para os irmãos. Essas 3 evidências, para que nós venhamos realmente andarmos com Deus. Não é ser um religioso. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não andam com Deus. Tem muitas pessoas que estão em cima do altar, mas não andam com Deus. Tem muitas pessoas que estão de terno e gravata, com a Bíblia na mão, e a gente vê passando sobre as ruas, indo para o templo, né? Para a igreja, mas não está em Deus, não está andando com Deus. Muitas vezes está andando com a religião, está andando com a vontade religiosa, mas Deus está longe daquela pessoa. Então existe propósito, existem circunstâncias, existem motivações, existem interesses que nos fazem andar com Deus. E os interesses é muito mais de Deus do que nós. Nós temos que negar a nós mesmos. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança, tem que haver uma lapidação em nossas vidas, para que o pecado não seja participe das nossas vidas. Aí verdadeiramente estamos começando a andar com Deus. Eu quero terminar esse trabalho dizendo para você o seguinte: a Bíblia nos fala sobre 2 Enoques. A Bíblia fala sobre 2 Enoques. O primeiro foi descendente de Caim, que é pouco falado, é pouco ouvido, mas tem 2 Enoques na Bíblia. O primeiro descendente de Caim, o qual nunca mais foi lembrado na Bíblia Sagrada. Foi citado uma só vez, porque ele veio da descendência de Caim, e nunca mais viu falar desse Enoque. Pois esse Enoque, descendente de Caim, ele preferiu andar longe de Deus. Ele não quis andar com Deus. O outro Enoque, irmãos, é descendente de Sete. O segundo Enoque aí que a Bíblia nos menciona é descendente de Sete, da linhagem piedosa de Jesus. Esse sim, esse Enoque decidiu andar com Deus, irmãos. E até hoje ele é lembrado através da Bíblia Sagrada. Um homem que foi transladado, um homem que foi levado, um homem que não passou pela morte. Um homem que agradou o coração de Deus é o Enoque, descendente de Sete. Andar com Deus, irmãos, é uma decisão pessoal. É uma decisão minha e uma decisão sua. É pessoal. Então que nós possamos aprendermos através desse texto, através dessa pregação, que nós temos que entregar os nossos caminhos, as nossas vidas ao Senhor e caminharmos com Ele. E deixar que Ele dirige o nosso caminho. Que Ele comande as nossas vidas. Que a determinação é dEle, que o caminho pertence a Ele. Que a nossa vontade sempre vai ficar em segundo plano. Que a vontade dEle vai prevalecer sobre as nossas vontades. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você, para a sua vida. Sou eu, pastor Leandro Viana. E eu gostaria que, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal.
Curta, compartilhe a mensagem para que outros corações também possam ouvir essa mensagem, que era andar com Deus. E que possamos, através dessa mensagem, levarmos força, levarmos estrutura para muitas almas, que muitas estão cativas, muitas estão enfermas, muitas estão abatidas, e através da mensagem nós possamos salvar e fortalecermos muitas almas, em nome de Jesus. Quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, meu Pai. Quero colocar essa pessoa, esse ouvinte, sobre as tuas mãos, ó Deus, e que possamos andarmos para com o Senhor, Pai, que possamos buscar o Senhor, Pai, por excelência, Pai, que o Senhor possa nos ensinar a andar com o Senhor, Pai, e que possamos compreender, meu Deus, que não existe outro caminho além do Senhor, Pai, que o caminho não é nós que determinamos, mas sim o Senhor que determina para nós. Quero colocar essa vida, essa pessoa sobre as tuas mãos, para que seja abençoada e abençoada no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima pregação em nome do Senhor Jesus.